Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o 7º vídeo de estudo do CompSim The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Neste vídeo nós estudaremos o conceito de ciclo de instrução. Desde o momento em que o processador entra em execução, ao se ligar ao computador, o processador ele fica oscilando num ciclo com basicamente duas etapas, duas macroetapas. No primeiro instante, o processador ele vai, como ele não sabe quais são as operações que ele tem que realizar, então ele vai buscar as instruções em algum lugar. Essa busca de instrução é conhecida como fetch, Então, o lugar onde o processador busca essas instruções é na memória, tá? Uma vez que ele busca essa instrução, ele entra num segundo estágio de execução, que é conhecido como execução da instrução. Esse processo ele é um pouco complexo, o processador ele vai interpretar o que essa instrução informa, o que é que ele tem que realizar, realiza a ação e volta a buscar uma nova instrução na memória. O processador ele fica preso nesse ciclo até o momento em que o computador é desligado. Detalhando um pouco mais cada uma dessas macroetapas, a primeira delas, a busca de instrução, o fetch, basicamente ele consiste em duas etapas básicas. Aqui na parte de cima a gente tem as etapas, esses balões aqui são ações, na parte de cima, nesse retângulo mais claro, a gente tem a memória e aqui abaixo a gente tem o processador. Então, o processador, no momento que ele entra em execução, o primeiro passo que ele realiza é o cálculo do endereço da instrução. E esse endereço é um endereço de memória, E aí com isso ele faz acesso à memória para buscar a instrução, Uma vez que ele traz a instrução para o processador, ele traz a memória para o processador, inicia-se o segundo macro bloco de ações do processador, que é a fase de execução, que inicia com a decodificação da instrução. O processador, quando ele traz a instrução da memória, ele traz um conjunto de bytes, um conjunto de dados que a priori não fazem sentido, e aí inicia o processo de decodificação. Uma vez que o processador descobre, ele decodifica a instrução e tem ciência do que deve ser realizado, inicia-se aí uma nova etapa, que é o cálculo do endereço do operando. No caso, por exemplo, se for uma operação de adição, no momento da decodificação o processador ele identifica que precisa dos operandos para realizar a operação de adição, e aí realiza-se um cálculo do endereço desses operandos, que podem estar no próprio processador ou podem estar na memória, e aí se busca esses operandos para que eles estejam presentes no processador, para que a operação seja realizada. Uma vez que a operação, a instrução foi decodificada e se tem os operandos no processador, a instrução é de fato executada, E aí na sequência a execução da instrução pode gerar algum resultado, e aí com isso o processador também vai realizar um cálculo do endereço aonde esse operando pode ser armazenado, pode ser no próprio processador, como pode ser também em memória, tá? E aí reinicia todo o processo, Uma vez que o operando é salvo, o processador ele volta para a fase de busca de instrução, no fetch, e reinicia todo o processo novamente, com cálculo do endereço da nova instrução, busca da nova instrução da memória, e assim por diante. Alguns processadores eles têm instruções vetoriais, tá? Então significa que, por exemplo, uma operação de adição, ela pode envolver a soma de dois vetores. Então o ciclo de instrução
para essa operação vetorial ele é um pouco mais complexo, né? Então, por exemplo, aqui se calcula os dois primeiros elementos que vão ser somados, né? Realiza a operação de soma, calcula-se o endereço de onde o operando vai ser armazenado, armazena esse operando na memória e aí volta novamente para a fase de cálculo de endereços dos novos operandos, ou seja, por exemplo, num processo de soma de dois vetores, né, calcula-se, por exemplo, o endereço do primeiro elemento de dois vetores, realiza-se a soma, grava o resultado dessa soma num terceiro vetor, e aí volta-se para essa fase de cálculo de endereço, para calcular o endereço do segundo elemento dos dois vetores que estão sendo somados, né, realiza a soma e assim por diante, até que a instrução esteja completa e retome para o ciclo, o FET, né, que inicia com o cálculo do endereço da instrução, seguido do FET propriamente dito. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.